deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Benditos. Vamos lá. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder estar aqui para podermos fazer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo todos juntos. E hoje, ao acordar, logo pela manhã, um pensamento nos chegou de que nós, no nosso Evangelho de hoje, que nós falaríamos para pessoas muito especiais, que assim como nós, estão em busca do nosso Mestre Jesus, de luz e de conhecimento. Porque se nós ainda não nos apercebemos, nós estamos a mais ou menos uns 20 metros de um cemitério, aonde ali, assim como nós, existem almas sedentas em busca de luz, de amor e de entendimento do que ocorreu com cada um desses irmãos no processo de desligamento do corpo. Então os Espíritos nos alertavam para que nós carinhosamente pudéssemos fazer o convite para que esses irmãos, assim como nós, pudessem hoje vir aqui buscar um pouco de luz, de amor e de compreensão. Então, nosso Evangelho, sejam bem-vindos, o nosso Evangelho de hoje também, assim como sempre, eles precisam saber que esta casa eles irão aprender muito, não é? E que nós podemos colaborar muito, cada vez mais com esses irmãos que estão desligados do corpo, mas que de alguma maneira estão muito próximos de nós, não é verdade? A distância que nos separa deles é quase que nenhuma. Então hoje nós vamos falar da fé, a fé inoperante, capítulo 39, que está lá no livro Boa Nova. E nós, para podermos falar desta fé, nós precisamos atentar àquele ensinamento de Jesus, onde ele já dizia que precisávamos ter um tamanho de fé para que nós pudéssemos alcançar os nossos objetivos, não é? E nós precisamos aprender, nós que somos criaturas movidas ainda pela religiosidade, pela fé religiosa, não é? Que o que vale em questão de fé não é o tamanho da nossa fé. Porque muitas vezes nós temos uma fé gigantesca, não é? Tem pessoas que a gente, nossa, mas essa pessoa tem uma fé em Jesus, tem uma fé na igreja dela, tem uma fé em determinada pessoa, em determinado santo, em determinado pastor, uma fé muito grande, uma dedicação muito grande. Mas o que vale não é o tamanho desta fé, mas é o que esta fé está produzindo. Porque Jesus já advertia que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós falaríamos desse monte, saia daqui e vá para lá, que ele iria. Então, se a nossa fé não tiver obras, ela de nada vale. Que nós vamos ver na sequência aqui que o apóstolo do Cristo sentenciou. Uma fé sem obras é uma fé morta.
Então não adianta a gente ter muita fé, eu tenho fé, se essa fé não estiver recheada de obras. A fé, ela é ação, ela é vontade, ela é querer. Quando alguns espíritos se propuseram a abrir esse lar, só foi possível pelo motor que movimenta a fé, que é a vontade. Nós precisamos associar a nossa fé ao querer. Eu quero. E se a intenção é boa, o universo vai conspirar a nosso favor. Tanto as coisas mais materiais quanto as espirituais chegarão, a fim de que nós possamos dar cumprimento às obras de Deus. Porque nós não somos criadores. Criador é Deus. Mas nós somos os seus co-criadores. Nosso poder de criação é limitado, mas todos nós podemos criar. Mas para criar é necessário ter disposição, não é? É necessário ter disposição. A madeira que está ali no canto, ela só vai se transformar num instrumento útil às pessoas se alguém se propuser a pegar a talha, pegar o instrumento de corte e trabalhar nela. E é isso que Jesus quer de nós e é o verdadeiro propósito da nossa encarnação. Porque o verdadeiro propósito da nossa encarnação é nós progredirmos, crescermos espiritualmente. E nós, sem trabalho, não vamos crescer espiritualmente. Sem a vontade de realizar, nós não vamos crescer. E a cada dia isso precisa ser mais inerente, fazer mais parte da nossa vida. Criar, vontade, fazer, realizar. Eu trouxe aqui para nós, Jesus já falava, a nossa fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. E é isso, nesse grão de mostarda, ele aqui, ele está morto. Está morto, ele não tem influência nenhuma na nossa vida. Ele está morto. Existe vida nele? Existe. Um grão de mostarda caído da terra, ele vai se transformar no mínimo numa árvore de 3, 5 metros de altura. Esse é um grãozinho aqui. Tem um germe aqui dentro. Mas para que ele possa, é necessário o trabalho da nossa parte. Colocar esse grãozinho no terreno fértil, regar, é o trabalho, é a fé em movimento, é o exercício para que ele possa crescer. E era nisso que Jesus falava da nossa fé, do tamanho do grão de mostarda. Porque ela não precisa ser grande, ela precisa ser ativa. Porque tem gente que tem fé que você fala, meu Deus do céu, a fé dele levou ele daqui em Aparecida do Norte de joelhos. Mas cadê a obra em favor do seu semelhante? Onde está? Então a fé que nós lidamos é a fé viva, que vai construir em prol de alguém. Não construir para a sua religião. Não. A religião ela pode ser um instrumento para despertá-lo para a fé. Mas a fé verdadeira que Jesus nos conclamava, ela tem que ir em direção ao nosso próximo. Senão não tem valor.
Aí eu vou daqui para nós, mas como pode um grão de mostarda desse se transformar numa árvore gigante? E é assim. É um negócio e assim em tudo na natureza é necessário que a gente trabalhe, que faça crescer. Eu, quando eu era garoto, um palestrante levou o grão de mostarda para nós lá no centro. E eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser. Esse é o grão de mostarda. E aí ele colocou a figura da árvore que o grão se transformava. Eu falava, não é possível. Eu não preciso ter uma fé tão grande assim, porque ele é muito... Pegou. Então, saber que dentro dele, se nós quisermos, essa árvore pode se transformar num local onde vai abrigar os pássaros, onde algumas pessoas vão poder se sentar embaixo e aproveitar da sua sombra, não é? Toda uma série de situações que depende apenas de nós querermos realizar, de nós querermos fazer isso acontecer. Então é assim, nós pegamos lá, conhecendo a infância do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Era uma pedra bruta, mas se tornou maleável, porque não reclamava, apanhava sem reclamar, foi forjado na dureza, sem uma mãe durante um período, uma madrinha que o judiava, fora os problemas físicos, as doenças adquiridas por ter ido trabalhar muito novo, em locais insalubres, e toda uma série de situações. Mas ele nunca deixou de exercitar a fé, ajudando o seu semelhante, fazendo, realizando, e por isso se tornou grande. E é o caminho que todos nós iremos percorrer, porque é o caminho do Mestre que ele se aplicou em seguir, não é verdade? É o caminho do Mestre que ele cumpriu com perfeição, sendo ali aquela pedra, aquele material bruto que foi ali cortado pelos instrumentos de corte, que foi lapidado, mas dali saiu uma escultura linda, não é verdade? O apóstolo Tiago, ele nos traz uma frase interessante, porque ele fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. E é verdade, não é? Se ela não tiver obras, eu tenho fé que as coisas vão acontecer. Eu tenho fé, mas a fé não depende. Eu tenho fé que o Brasil vai ser campeão na Copa. Mas se quem estiver lá não estiver empenhado, não se esforçar, não se desdobrar a nossa fé, porque ela não é palpável. São coisas que fogem à nossa alçada e nós precisamos nos comprometer com o que nós podemos fazer. O que eu posso fazer? Não é? O Emmanuel, nesse capítulo que nós estudamos, ele deixou 5 exemplos para nós, belíssimos. Ele lançou a imagem de um motor precioso, um motor, uma máquina. Nossa, eu queria ter essa máquina para mim, porque com essa máquina eu ia fazer, eu iria realizar, ou eu queria ter esse trator para mim. Mas, se você não se propuser a ligar aquele motor,
a colocá-lo em movimento, a pôr ele no campo, parar para trabalhar, ele vai ser apenas o quê? Um motor parado, sem proveito para ninguém. Que é muito, isso tem muito a ver muitas vezes com a gente. A gente às vezes quer tanta coisa. Ah, eu quero tanto isso, eu preciso disso. Agora então, com essas plataformas de venda, de Mercado Livre, de todos o que tem direito, muitas vezes você quer tanto aquilo. E aquilo quando chega para você, nós já estamos chegando na época que nós nem o pacote estamos abrindo mais. Já perdeu a graça antes de abrir o pacote, você nem lembra mais que pegou. Não dá utilidade nenhuma para aquilo. E é nisso que Emmanuel vem nos observar, nos chamar a atenção, que não adianta você ter um motor, algo precioso, eu tenho uma máquina de lavar agora que eu tanto... E você não colocar ela para lavar as roupas. Não colocar ela em favor do seu semelhante. Ah, eu tenho lá na minha prateleira, na minha cristaleira, eu tenho 30 jogos de copo que minha avó me deu, da minha bisavó, da minha tia-avó, da minha tataravó, da minha... Tá tudo, olha, uma coleção. Só de olhar as pessoas ficam embasbacadas. Mas você nunca tira aqueles copos dali para servir ninguém. É morta a fé, não serve de nada. Está te fazendo mal. Está te fazendo mal, vai ser motivo para quando você deixar o corpo físico, de você estar apegado naquilo e não querer largar. E vai ver todo mundo levando e vai entrar em colapso, em desespero lá do outro lado. Porque não colocou aquilo em utilidade das pessoas, para servir as pessoas. E aí ele dá um outro exemplo muito bacana, que ele fala de uma fonte de água límpida. No meio do campo, uma fonte de água límpida. E toda a plantação morrendo, porque ninguém foi capaz de abrir uma vala para levar aquela água límpida, para que as sementes, para que as plantas pudessem ser trabalhadas. E ele coloca isso como um exemplo de fé morta, porque nós estamos vendo as necessidades das pessoas, da natureza, e não nos propomos a abrir mão do nosso tempo para poder servir as pessoas. Ah, isso não depende de mim. Ah, eu não vou nem entrar nessa aí, porque, olha, isso vai dar tanto trabalho. E aquilo que seria ferramenta de progresso para o nosso espírito vai ser motivo de nosso desespero no plano espiritual. Por que que eu não fiz aquilo? Oh, minha filha, estava na sua programação. Fazer, ajudar, servir. Então, é a fé inoperante que não coloca o progresso em marcha, em crescimento. Ele dá outro exemplo aqui, que ele fala da luz. O que adianta a gente... eu comprei uma lâmpada aí, que essa lâmpada ilumina até o pensamento. Mas você põe ela no bocal e fala, não é para ligar, deixa só meia rosca, mas deixa o povo no escuro. Não ilumina, a gente perde a chance de iluminar a vida das pessoas muitas vezes. Ah, não, deixa a gente... Não, isso aí não é para usar, não. Mas é para quê, pelo amor de Deus? Se tá aí, se você comprou, não, mas isso só numa ocasião especial. E eu brinco, era motivo da gente às vezes brincar. A minha querida mãe, que já está no plano espiritual, ela tinha um jogo de porcelana
copos, talher, copo, prato de louças. Era uma caixa desse tamanho assim, que com tudo que é tipo de prato, de copo, disso, daquilo outro. E ela ganhou aquele jogo, e aquele jogo ficou dentro da caixa durante mais de 20 anos. Começou assim, quando eu for para minha casa nova, eu vou estrear esse jogo de porcelana, de não sei o quê. E aí foi para a casa nova e não usou. Mãe, a senhora está tomando as coisas no copo de massa de tomate, mãe, mas os copos bons tá tudo dentro daquela caixa. As palhas da caixa já começaram a sair para fora. E aquilo foi por anos. E aí, depois de uns anos, depois de mais de 20 anos no apartamento, nós levamos ela para a praia, para ela morar na praia, aquela coisa toda. E ela desencarnou e não usou. Não, lá na praia eu vou usar, e não usou. Não usou. Moral da história. Foi para a casa dos netos, foi para não sei o quê. Mas perdemos, às vezes, a chance de dar a utilidade que aquilo merece, de fazer outras pessoas desfrutarem do nosso esforço. Porque se você não desfruta do seu esforço em favor dos seus semelhantes, você não está trabalhando na direção do nosso Mestre, daquilo que Jesus já nos conclamava, em fazer, entregar para o seu próximo o seu melhor. Então nós precisamos aprender que as nossas conquistas são para serem divididas com os nossos irmãos. Senão não faz sentido a gente estar na Terra. Qual é o sentido se eu guardo tesouro só para mim? Não é? Qual é o sentido? Esse tesouro que eu conquistei é só para mim. Eu queria tanto ter uma casa na praia, mas não vai ninguém lá, eu não convido ninguém, porque a casa é só para mim. Não faz sentido. Faz sentido a gente colocar as coisas à disposição das pessoas. Eu gosto da minha tia, eu vou lá. Nossa, ela coloca umas coisas bonitas. Tem os copos lá que ela bota a gente para tomar um café lá. Eu me sinto tão bem. Ela faz bolo para nós. É desfrutar da vida das pessoas. E é isso que nós precisamos. Deixar de se esconder e viver uma vida plena, cheia de amor, cheia de luz. E aqui ele dá um outro exemplo, que ele fala, que eu já falei aqui, né? Da semente guardada, né? Imaginem uma semente guardada com todo cuidado. Como esse saquinho de grão de mostarda que nós trouxemos aqui. Cheio de promessas, cheio de coisas ali dentro, mas não vai ser nada se ela não sair daqui. Se ela não for para a terra, se ela não for para o campo, não vai. Então ele coloca o exemplo dos grãos que a gente recebe na nossa vida, que se você não colocar isso na terra, você não vai conseguir chegar ao seu irmão, ao seu semelhante. E Jesus narra uma passagem interessantíssima, que é do moço que começou a destruir os seus celeiros para construir um celeiro maior para estocar os seus grãos, porque a produção dele estava tomando uma proporção tão grande. E aí ele jogou uma meia dúzia de celeiros e falou, agora sim. Jogou no chão, construiu aqueles galpões gigantescos, aquela coisa toda. E aí e falou, agora eu tenho de guardar minhas coisas, agora eu estou satisfeito, estou tranquilo. E aí Jesus sentenciou. Mal sabe ele que essa noite ele será chamado pelo Pai. Para que tanto estoque, tanto guardar, tanto se a gente tem oportunidade de desfrutar uma boa parte disso com as pessoas que estão ao nosso lado e a gente fica achando que vai viver eternamente, ou que Deus vai esperar até que um dia a gente fale, agora sim eu vou dividir o que é meu. Não. É a morte da rainha da Inglaterra, que o Divaldo narrava com tanta propriedade, que ela foi
rainha de mais da metade das terras existentes no nosso planeta. O Império Inglês foi um dos maiores do mundo na época. Assim como o romano foi, outros foram, e hoje já não são nada mais. Imperadores, príncipes, todos faraós, toda essa turma já está no plano espiritual, já foi e voltou como mendigo, isso e aquilo, porque esses cargos nada valem. Principalmente se você não colocá-los a serviço das pessoas que estão à sua volta, ao seu lado, ao seu povo. Nada valem. Vão ser motivo de desespero quando esses irmãos passarem para o outro lado e colocarem a mão na consciência. Que cagada que eu fiz, minha Nossa Senhora. Mandei exterminar milhões, milhares. O que eu fiz da vida dessas pessoas? Vai ser o desespero desses nossos irmãos. Então precisamos ter misericórdia, rezar por esses irmãos. Não é? E aí Divaldo narra que a rainha da Inglaterra, quando ficou doente e tomou conhecimento de que um dos seus empregados era cristão, e mandou chamá-lo. Você é cristão? Ele falou, rainha, eu sou cristão. Ah, é? Então você acredita nesse Deus aí que andou falando por aí? E ele falou, sim, eu acredito nesse Deus único, nosso Pai, aquela coisa toda. Ela falou, então você vai levar uma proposta minha para ele. E aí ele falou, do jeito que a rainha quiser eu levarei. Você vai falar para esse seu Deus aí, que se ele me tirar desse leito, de todas as terras que eu tenho, metade eu vou dar para ele. Vá e me traga a resposta. E assim aquele servo fez. E chegou lá e falou, Senhor, Deus nosso Pai, estou aqui amando da rainha da Inglaterra. E ela mandou dizer ao Senhor que ela está muito doente, mas que se o Senhor restabelecer a saúde dela, que metade das terras dela ela entregará para o Senhor. O que devo dizer? E aí Deus cochichou no ouvido dele e falou, diga isso à rainha da Inglaterra. E assim foi ele para cumprir a missão. Quando ela viu o servo, se alegrou. Oh, até que enfim estava aflita, esperando resposta. Oh, minha rainha, eu tenho resposta. Deus mandou que eu dissesse à senhora o seguinte, que ele não tem necessidade de negociar com vossa majestade, porque tudo que a senhora acha que é seu é dele. Que a metade que a senhora quer dar para ele, que ele não é dono da metade, ele é dono de 100%. Então, não há o que se fazer. E aí diz que ela ficou tão abalada que ela teve infarto e morreu ali mesmo depois da notícia. Então, a vida da gente é isso. Tem coisas que não tem, o que nada é nosso. O que nós vamos levar daqui são os bens que a gente conquistou através do amor, da simpatia, da empatia, do amor, da alegria, aqueles nossos esforços em prol dos irmãos que cruzam o nosso caminho, necessitando de Deus, nos colocando numa posição humilde, mas de instrumento do Cristo para servir em seu nome. Porque nós sempre falamos, quando um irmão precisa de um pão, de um prato de comida, saciar uma necessidade material,
ou mesmo física e espiritual, Jesus, através dos seus bons espíritos, não vai materializar um pão, um prato de comida para entregar para esse irmão. É muito mais fácil eles intuírem os instrumentos, os trabalhadores deles que estão sob a terra, que somos nós, fazendo a notícia da necessidade alheia chegar aos nossos ouvidos. E nós, que estamos começando na sua seara, temos a atenção a ouvir essas questúnculas do mundo e sair em socorro dessas pessoas. Eu estava lá no meu trabalho, eu ouvi lá, a menina veio me falar que a moça que trabalha lá na área da limpeza, não sei o quê, está com uma dificuldade, ou está precisando de tal coisa. Eu acho que eu posso ajudar. Essas coisas não vêm para nós por acaso. Na nossa família, é um sobrinho que às vezes vai procurar um emprego, não tem uma roupa. São todas situações que nós, como aprendizes aí que estamos iniciando de cristãos, precisamos ter atitude proativa e falar, isso é comigo. Isso eu posso fazer. Meu guarda-roupa está cheio de coisas. Está na hora de eu desapegar, acho que eu vou pegar umas roupinhas, vou dar para aquela moça. Ou eu vi a menina lá no trabalho, lá, ela não estava, eu vou conversar com ela. Bem, tem umas roupas lá, eu posso trazer para você. Ou se você não vai se sentir ofendido, eu quero conversar com a pessoa carinhosamente e abrir mão de muitas vezes o que é nosso. Porque a gente aqui no Sempre, a gente já sabe, né? A gente já sabe que quando a gente desencarnar, as nossas coisas não ficam no armário uma semana. Tanta coisa velha, vou doar toda essa roupa desse fulano, sabe? E vai tudo embora. Aquela moda que você achou que ia voltar, aquele sapato, não sei o quê, eu engordei, mas eu vou emagrecer, vou voltar a usar aquela roupa. Gente, vamos tentar fazer alguém feliz. Traz para o centro, doa. Rapaz, tá vendo o cara lá na rua, quase pelado. Tem umas calças aí, você não espera que eu vou pegar umas calças para você, uma camisa? Você quer? Eu tenho lá, vamos, que a gente vai ver como nós vamos se sentir bem. E aí nós vamos estar efetivamente exercendo essa fé que Jesus nos convocava. Que a fé sem obras, ela não é nada. Não é nada. A verdadeira fé, ela é com obras. Se nós não estivermos propostos a servir ao nosso semelhante, nós estamos mal de fé. Estamos mal de fé. A fé que Jesus quer de nós é essa. É a fé em servir o seu semelhante. Não quer idolatria de ninguém, rezas intermináveis, sacrifícios. Não. Vai ajudar o seu irmão. Essa é a nossa proposta da noite para todos nós. E que Jesus nos abençoe, que possamos ter um bom evangelho, avisando os irmãos que estão no plano espiritual, mas que vieram assistir a reunião, que mesmo onde vocês estão, é possível fazer o bem. É possível fazer uma prece em direção a alguém, é possível fazer uma boa vibração, porque aí vocês irão entrar em sintonia com a luz e verão grandes amores em volta de vocês para querer abraçá-los e tirá-los dessas zonas um pouco mais grosseiras que todos nós vamos passar, tá bom? Muita paz, boa noite, e foi uma alegria falar com vocês. Falar nisso, só dando um último recado, essa palestra está sendo gravada, e aí quem quiser assistir de novo, rever alguma coisa, aí daqui uns 3 dias está lá na internet, só apontar a câmera do celular para esse QR Code, vocês vão cair numa pagininha que a gente tem lá, Espiritismo Descomplicado, tá bom? Aí vocês vão poder acompanhar mais de perto as lições